Finalmente o Vasco começou a fazer o que nos últimos anos ele mais fez com a minha pessoa. Raiva. É o seguinte, pessoal, hoje Vasco e Bahia dentro do São Januário. Eu vou explicar rapidinho o contexto daqui a pouquinho, mas assim, era esperado uma vitória do Vasco. Aí eu te pergunto, o Vasco venceu? É claro que não, não é mesmo? Meu Deus do céu. Vamos lá. O Vasco hoje chegou para a terceira rodada depois de ter estreado no Brasileiro contra o excelente time, pelo menos no papel, do Atlético Mineiro. Um time que tem inclusive o Hulk, que é com certeza pelo menos top 5 melhores jogadores atuando aqui no Brasil. Aí o Vasco, nesse contexto, jogando contra um time muito mais forte, jogando fora de casa, o Vasco vai lá e ganha de 2-1. Com o detalhe que, com 10 minutos naquela oportunidade, o time da Colina já tinha feito 2-0. Surpreendente, obviamente surpreendente. E conseguiu segurar a vitória até o final, tomou um golzinho ali, mas segurou. Na segunda rodada, o Vasco encara um desafio ainda maior, o excelentíssimo time de Abel Ferreira, o Palmeiras, multicampeão nos últimos anos, um time que põe medo em todo mundo, um jogo que eu classificava como, se conseguir um empate, a gente vai considerar como goleada. Essa era a minha cabeça, essa era a minha visão. O Vasco vai lá e abre 2-0, igualzinho fez com o Atlético Mineiro, porém cede um empate. Aí eu falei naquele jogo o seguinte, pô, mas tá tudo bem, é o Palmeiras. Aí agora, contra o Bahia, dos 3 adversários, esse é o mais fraco. Hoje dentro de casa, o Vasco vai lá e perde pro Bahia. Um time que tinha perdido as 2 primeiras rodadas, enquanto o Vasco ganhou do Atlético e empatou com o Palmeiras. Ah, que boba. Vamos lá, pessoal. Antes de começar a falar do jogo em si, o OneFootball tá patrocinando esse vídeo aqui. Se você aí tá dando mole e não conhece o OneFootball, eu vou te falar rapidinho dela, que é um aplicativo de notícias de futebol. Se você é vascaíno, se você tá aqui pra rir da minha cara de vascaíno, você pode baixar aí, escolher o seu time, você vai ter todas as notícias certinho e tal. Pra galera que gosta de apostar, tem o Head to Head. O que é o Head to Head, Josão? É uma aba lá no aplicativo que você consegue ver os históricos de cada jogo que vai acontecer pra te ajudar a apostar melhor. Então é uma coisa boa. E se você quiser baixar também, enfim, tem várias funcionalidades legais. Alguma delas você vai gostar, você pode ter certeza. Para baixar é só escanear esse QR Code que tá aparecendo aqui, ou então, se você preferir, links estarão na descrição, beleza? Tá começando a chover aqui e eu vou começar a falar do jogo, porque assim, o Vasco entrou hoje para jogar com esse elenco que vocês estão vendo aqui. Basicamente, quase que a mesma coisa que aconteceu no primeiro e na segunda rodada, tá ligado? Com a única diferença, cadê? Marlon Gomes, número 25, cria do Vasco, cria da Colina, que vai jogar a Copa do Mundo Sub-20, inclusive vai desfalcar o Vasco. Ele hoje entrou no lugar do carequinha Rodrigo. Rodrigo que eu sinto muita empatia por ele, porque ele tem praticamente a minha idade e já não tem cabelo nenhum. Deve ser difícil. Enfim, o Rodrigo, que ganhou sua titularidade no decorrer do ano, tava jogando bem, é aquele volante mais pitbull, mais marcação do que criação de jogo. Hoje, como o Vasco parece que pensou que ia dominar o Bahia, por ser um pouco melhor, pelo menos no papel, o Vasco entrou com um jogador que tem mais criação, que é o Marlon Gomes. Deu certo? Sinceramente, não. Não deu certo, não. Vamos guardar pra falar isso mais pra frente. Muito obrigado você, vascaíno, que tá aqui. Muito obrigado você que torce para outro time. Vamos continuar aqui esse vídeo porque tem muita coisa para comentar. Porque é o seguinte, tá aqui a foto do Marlon Gomes, para quem não conhece. Eu até gosto de ver o Marlon Gomes porque ele é o único cara que tem um físico parecido ao meu. O shape dele é uma merda, igual deste que vos fala. Mas enfim, o jogo começa e o Vasco já nos 2 primeiros minutos quase toma um gol para um cara chamado Jacaré que tem cabelo azul. Existe algo mais Vasco da Gama do que tomar um gol aos 2 minutos pra um cara que chama Jacaré e tem cabelo azul? Absolutamente não. Vamos ver aqui o lance, porque o tal do Jacaré, ele recebe a bola e eu pensei que o goleiro já ia aceitar, mas na verdade é uma baita defesa, a bola bate na trave e aí depois é chutada pra escanteio. Assim, o Vasco tava começando, antes mesmo desses 2 minutos, eu lembro que o time tava indo muito pra frente, tava indo muito apertado, tava achando que era o time do Pep Guardiola, só que isso acabou gerando um contra-ataque. Esse lance aqui é fruto de um contra-ataque e aí quase que tomou um gol. Aí é perigoso o seguinte, você vai querendo muito ganhar um jogo, querendo muito se achar superior, você sobe todo mundo e aí num vacilo você quase toma um gol, você conta com a sorte, que a bola foi na trave. Por outro lado, o time da Colina, pra ser sincero, continuou atacando, tá ligado? Então não só tomou susto, como também ofereceu alguns sustos. Aqui o Robson Bambu, se eu não me engano, joga lá na Alex Teixeira, que deveria ter feito gol, ele corta, chuta e para no goleiro. Na sequência o Pedro Raul não conseguiu finalizar. Eu preciso falar não só deste cara aqui, mas do Pedro Raul e alguns outros ali do Vasco. Eu vou pausar um pouco aqui para conversar com você, torcedor vascaíno. Ficou devendo, né?
O Alex Teixeira, ano passado, na Série B, ele praticamente não rendeu nada. Teve um jogo aqui, outro ali, que realmente foi muito importante. Mas, no geral, era um jogador decepcionante. Hoje, esse ano, ele começou muito melhor, deu uma assistência no último jogo que foi muito importante. O Pedro Raul foi o homem que fez o gol da assistência dele, que na verdade nem foi intencional, ele queria chutar pro gol, o Pedro Raul cortou e fez o gol. Mas, enfim, foram muito importantes naquele jogo contra o Palmeiras. Hoje, não só nesse lance que a gente acabou de ver, mas em vários outros lances, o Vasco criou, foi superior, mas não fez gol. E aí, quando você tá na Série A, que a gente tá meio que desacostumado com isso, mas quando você tá na Série A, você cria e não converte, quem não mata morre. Quem não faz toma, o Vasco toma gol no final do primeiro tempo, o tal do Tassiano, que é este carequinha barbudo aqui. Uma curiosidade antes da gente ver o lance do gol. Mais uma vez, esse Campeonato Brasileiro só tem 3 rodadas. Em todas essas 3 rodadas, o Vasco cedeu um gol no final do primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro, o Vasco abriu 2-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. Tanto é que passou todo o segundo tempo meio que na pressão de não tomar um empate. Contra o Palmeiras, abriu 2-0, tomou um gol do Navarro. Hoje, infelizmente, não abriu 2-0, mas não deixou de tomar o gol. Agora, sim, dito isso, pontuando essa curiosidade de falhas e falhas consecutivas no finalzinho ali da primeira etapa, vamos ver aqui o gol do Tassiano, que é um belo gol, uma bela jogada. Todo mundo ali tentou marcar e tal, a gente dando carrinho, chutando, mas o Tassiano foi, bateu já numa posição que era bem fácil de marcar e tá aí o gol feito. Final de primeiro tempo foi isso. O Vasco pressionou, jogou melhor, mas tomou o gol. Aqui eu separei um comentário do Lucas Pedrosa, que pra você que não conhece, é um jornalista bem conhecido aí até, que é assumidamente vascaíno. E assim, talvez a derrota faz a gente pensar que o Vasco jogou mal o jogo todo. Mas na verdade, se você vê o comentário dele aqui, olha só. Eu acho que foi uma atuação honesta, querendo dizer que foi boa, criou chances, ele está se referindo ao Vasco, teve oportunidades de abrir o placar e não foi competente. O problema é que o Bahia teve mais pulmão até o final da primeira etapa e foi mais letal. O Vasco jogou bem. O Vasco criou chances, só que o Vasco não converteu. E novamente, quando você tá na Série A, se você não faz, você toma. Ficou faltando gol, gente. Ficou faltando gol. Mas, se for olhar por um lado mais positivo possível, ainda se fosse considerar só o primeiro tempo, na minha opinião, o time do Vasco estava jogando muito bem, estava agradando, apesar de ter tomado o gol. Estava agradando porque estava criando. Isso se repetiu no segundo tempo? Não, foi uma porcaria. Meu Deus do céu, agora aqui eu vou mudar o tom do vídeo. O segundo tempo foi podre. O segundo tempo me fez lembrar as épocas de Série B. O segundo tempo começou uma substituição danada, e eu vou falar melhor delas daqui a pouco, mas não rendia. O time parou de atacar, o time, tinha a bola, mas não fazia nada com ela, ficava aquela troca de passe que não rende bosta nenhuma, aquele negócio ali, sabe, infrutífero. E na verdade, quem teve as melhores chances do segundo tempo não foi o time carioca, foi o Bahia. Vamos ver uma dessas chances aqui, porque mais uma vez o goleiro Léo Jardim, belo passe, se ele não trabalhar muito, olha lá, recebe dentro da área, pegou o Léo Jardim e o Vasco quase toma um gol. Entrando na pauta substituições, o Vasco trocou 5 vezes. Teve estreia aí, o Carabarral, que veio do Santos, que me parece o Nenê, só que da Shopee, entrou hoje. Entrou o Orelhano, que eu vou falar melhor dele. Entrou o Juan Cruz, que também é chamado de Juan Seco. E, enfim, entrou muita gente, tá ligado? Pra mim, desses todos, o Orelhano, o argentino, aquele magrinho, cabelo loiro e tal, é o que mais me agrada. O Orelhano parece muito bom de bola. Só que ele entrou e inverteu o Gabriel Peck, e aí o time meio que se perdeu. Eu queria ver mais ele meio que fazendo a função de camisa 10, sabe? Mais pelo meio de campo. O Vasco totalmente desorganizado no segundo tempo, que me dava preguiça, que me dá desânimo de estar gravando esse vídeo. Eu sei que se você chegou até aqui, das duas uma. Ou você gosta muito de ver um cara de otário ficando com raiva do próprio time, ou você é vascaíno, tá ligado? É as duas únicas opções. Porque assim, foi triste, foi podre e foi tão ruim que esse vídeo aqui mal vai ter view, porque o Vasco perdeu e jogou mal. Obrigado, Vasco da Gama. Tá ligado? Cagou na gente. Foi um segundo tempo bem preocupante e dessa forma, sem pressionar, sem levar perigo, o Vasco chegou no ataque. Eu tô tendo um dia terrível. Vai ficar pior. Agora, o que a gente tem pela frente? Simplesmente o Fluminense do Diniz.
que perdeu o último jogo, mas ainda é o Fluminense do Diniz. Na teoria, um jogo muito difícil. Só falta agora o Vasco perder um jogo fácil e ganhar um difícil, tá ligado? Enfim, não seria ruim. Mas na teoria, ao que tudo indica, tem tudo pra dar merda. Vamos ver como é que o Vasco reage. Comenta aqui o que você tá esperando do time. E se por acaso você tá assistindo isso aqui, você já me assiste, você gosta das minhas análises pós-jogo de Vasco e tal, mas você já tá aqui há muito tempo, faz um favor pra mim. Manda esse vídeo pro amigo seu que também torce pro Vasco, tá ligado? Quem sabe ele passa a assistir aqui o canal. Porque assim, me dá uma felicidade, porque o time da Colina não tá dando muito recentemente não. É nóis, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Pô, mas custava Alex Teixeira ter feito um daqueles gols, viado?